Bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje, gente, eu convidei uma pessoa muito especial. Ela já esteve aqui conosco, a Clene Salles. Isso mesmo, a Clene. Lembra dela? Ela é escritora, ela é ghostwriter, ela é tradutora e entende muito de mitologia. E nós vamos falar sobre as grandes mulheres na mitologia. O que elas representam, né, pra gente e quais são as lições. Então, para falar sobre isso, a Clene está aqui com a gente e espero que você aproveite bastante esta live. Boa noite, Clene. Bem-vinda ao blog Sintonia SP. Fico muito feliz de você estar aqui conosco novamente. Conosco para participar desta live. Boa noite para todos que estão entrando aqui. Bem-vindos a esta live. Lembrando que a live do blog Sintonia SP sempre fica no IGTV. Então, se você perder, precisar dar uma saidinha, você pode rever novamente, porque está sempre no nosso IGTV. Boa noite, Clênia. Opa. Boa noite, Clênia. Boa noite. Ela está aqui conosco. E essa conversa vai ser muito interessante, porque também é uma grande homenagem às mulheres. Oi, Clênia, não estou te vendo. Agora tá. Tava... Esqueci de virar a câmera. Isso acontece, é normal, é muito gostoso isso, ao vivo, né? Pelo menos não fica sempre a mesma forma. Como você está, Clênia? Como tem passado? Muito bem, obrigada. E você, como é que tá? Estou bem, estou melhor, né? Eu tive um problema essa semana de saúde, mas melhorei, graças a Deus. É? E estou muito feliz. Eu tive que fazer um exame e o exame era muito complicado, Entendi. né? Era uma colonoscopia. Vixe, Então, assim, o problema não é o exame, o problema é o preparo, né? Então, você toma um monte de bomba, sim. depois você fica como a rainha da Inglaterra, só que eu enjoei. Então, foi complicado. E aquele dia eu tinha lives, eu tive que cancelar tudo, Eu né? imagino. Mas acontece. Acontece mesmo. Obrigada, obrigada a todo mundo que está entrando aqui. Muito obrigada, Clênia, por participar mais uma vez das lives do blog Sintonia Eu que SP. agradeço estar nesse Lembrando que canal. o mês que vem, lembrando que o mês que vem nós completamos 2 anos de lives. É, E você faz parte dessa história, então eu fico muito feliz de você participar dessa história. muito obrigada, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Estou muito feliz que já vai fazer 2 anos e está aí firme e forte e vai seguir crescendo, vai seguir se desenvolvendo, com certeza. Obrigada, Clene. Clene, vamos conversar. Quem são as grandes mulheres da mitologia e como elas elas têm alguma coisa para ensinar a nós mulheres? Olha, vamos tentar organizar primeiro o pensamento, né? Assim, organizar a Uhum. estrutura da coisa. Se fala do Olimpo, Uhum. né? Então, lá no Olimpo existe a morada dos 12 deuses. Primeira coisa, assim, sem Gaia, isso não existiria. Então, assim, qual que é a grande primeira, grande, estupenda mulher? Gaia, né? Que é a força criadora, né? Ela que gerou todas as coisas junto com Urano. Bem, esses deuses que habitam no Olimpo, eles foram modificando conforme os eventos foram acontecendo, né? O próprio Ovídio, que Uhum. foi o grande poeta que relatou tudo isso, ele mesmo foi sinalizando através dos poemas e dos seus relatos como que isso foi modificando. Mas a penúltima aceitável são 12, né? Então, vamos primeiro pelas mulheres, que é Ártemis, Atenas, Deméter, Afrodite e Hera. Depois vem os homens, que é Zeus, Poseidon, Ares, Apolo, Hefestos, Hermes e Dionísio. Depois disso houve mudanças. Depois a Psique entrou para o Olimpo, ou seja, Uhum. o que acontece? As deusas e os deuses, eles são parâmetros, e esses parâmetros, eles têm raízes e eles têm ramificações. E
qual que é a função do mito? É dar uma organizada no mundo psicoemocional. Tanto é que a mitologia, Certo. ela é a mãe da filosofia. Tem muito filósofo que não gosta Uhum. dessa afirmação, mas é ela que começou a ensinar as pessoas a pensarem sobre as coisas, não só no mundo da natureza, mas no mundo do comportamento humano. Então, e quero falar também que existiam mulheres muito importantes lá no Olimpo. Por exemplo, as graças, né, que normalmente se apresentam em três. Sim. Ou seja, num lugar onde tudo é sagrado, olha que interessante, eu tenho as graças, que é a gratidão. Ou seja, sem a gratidão, sem o conjunto, né? Porque as graças elas representam a prosperidade, a alegria, a celebração, a força de confiança de que tudo vai dar certo, Aham. né? Então, tinha a Hebe, que era a deusa, ou seja, era uma semideusa, ela era filha, inclusive, de Hera, que era a deusa, entre aspas, da juventude. Ou pelo menos ela traz essa ênfase, né, de acreditar que tudo se renova e que nós somos jovens. E existem várias outras, por exemplo, Hera. Né? Quem que é Hera? Hera é essa deusa, realmente deusa, entronada, empoderada. Ela era a rainha do Olimpo. Se Zeus era o rei absoluto do Olimpo, ela era a rainha absoluta do Olimpo. Ela Sim, e não dava moleza para ele, apesar das escapadelas, né? Então, aí que a gente vai chegar já já, né? Ela é a senhora do casamento, ela é a senhora do, da união oficial. Então, assim, uma mulher que quer ter um marido, ela não pode fazer oferenda para Afrodite, porque Afrodite é uma deusa do amor. De jeito nenhum. Ela tem que fazer uma oferenda para Nunca. Hera, né? Porque Hera, além de tudo, além de ser a esposa oficial, é ela que oferecia o dom, a capacidade, a disposição da fidelidade, mesmo sendo uma mulher que traía muito. Quando as mulheres precisavam que os homens fossem fiéis, elas faziam oferenda para Hera. É para Era que elas Sem faziam? dúvida, sem dúvida. Né? Um dos templos mais importantes no que diz, inclusive tem um babado forte aí, né? Da história da Medusa, né? Inclusive. Tem um babado forte, porque a Medusa foi lá fazer uma coisinha gostosinha lá com um bonitão, e Hera foi lá e desceu o cacete. Aqui no meu templo, não, né? Bem, Sim, aqui não. aqui não, e ela que transformou a cabeça da Medusa, né, em serpentes, enfim. Mas, enfim, o que, que uma mulher, vamos dizer assim, hoje em dia, que é muito mais comum do que a gente imagina, o que uma mulher com arquétipo de Hera quer? O que, que ela vai desejar? Uma união estável, independente das traições. Sim, Ela quer. ela aguenta. Ela aguenta, ela vai Ela, lá, ela vai cuidar dos filhos, que aliás não era uma mamãe, ela até que era uma boa, apesar dela ter jogado Hefestos pelo mundo, não sei se você sabe dessa história, né? Porque ela assim, ela sim, ficou enciumada porque Zeus teve a outra deusa, né, que foi Atena da cabeça dele. E daí ela falou: quer saber uma coisa? Eu também vou ter um filho sozinha, né? E daí o que, que aconteceu? Ela ficou grávida de Hefestos. E daí o Hefestos nasceu com defeito. Quando ela viu que ele estava com defeito, sim, ela atirou ele pelos ares e ele foi para lá do outro lado, né? Mas depois ele se vingou dela. Enfim, mas isso é outra sim. história. Bem, essa mulher ela é vamos dizer, também uma deusa muito cultuada para quando se quer ter filhos, porque ao contrário do que muita gente pensa que é só o casamento, mas é ela que define o aspecto saudável do parto. Sem ela, o parto nunca é saudável.
Que interessante, isso eu não sabia. Eu sabia que ela cuidava do casamento, das uniões estáveis, mas não do parto. Eu achei que para o parto tinha uma outra deusa ou uma outra entidade mitológica que cuidava disso. Não Não, sabia que era inclusive, essa. assim, a gente vai aproveitar o gancho aí que a gente está falando de Hera, e nós vamos já engatar a segunda, e vamos falar de Atena, Aham, né? É, porque, assim... Não, vamos falar primeiro de Artemis, que é melhor. Aproveitando Hera, vamos falar primeiro sim, de Artemis. O que aconteceu? O Zeus deu uma passeadinha, né? Foi lá e ficou seus momentos aí divertidos com Leto, e Hera descobriu. E quando Hera sim. descobriu que a Leto estava grávida, o que ela fez? Ela falou, vou complicar o parto dessa mulher. E bastante. E ela complicou mesmo. E, Os mitos dizem que ela ficou rodando por toda a Terra até encontrar um lugar que ela pudesse dar à luz. Porque nossa, ela tem o poder de fechar a perna da mulher, para a criança não nascer. caramba! E até porque ela tem uma cupincha, né? Ela tem uma cupincha, não. É uma divindade também. Ela tem íris, né? Ou seja, é irmã gêmea de Hermes, ou seja, Hermes são as comunicações do comércio e Íris são as comunicações das questões emocionais, afetivas, enfim, do aspecto da Sim, comunicação mais feminina, né? Aliás, Íris também é uma entidade muito importante, né? As pessoas só pensam em Hermes, mas Íris também é muito importante. Então, e ela incumbiu a Iris de que ela enviasse a mensagem que ela não fosse recebida por ninguém para ter o filho. nossa, Né? E ela ficou rodando, 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 até que uma hora, enfim, houve uma intersecção aí, alguém foi lá, interferiu e deixou. Mas Ártemis, ela nasce com um irmão gêmeo, que é Apolo. Então, Apolo é sim. o Sol e Ártemis é a Lua, E ela é a Lu. né? É uma deusa muito importante, extremamente importante, porque ela é a deusa da caça. Ela que, segundo os relatos míticos, que teria ensinado as técnicas mais sutis e as técnicas de caçar durante a noite, porque caçar durante o dia, até então, era uma habilidade fácil, mas ela que ensinou os homens a Sim. caçarem de noite. Foi através E que arquétipo pode ser uma mulher de Artemis? Uma mulher Artemis que tenha essa mulher? Olha, eu até queria estar aqui conversando com você realmente, porque a gente vai ver que as deusas, por exemplo, eu vou ter Hera, que é a deusa do casamento do parto, que ela manteve a função feminina. Daí a gente vai Sim, ter a Ártemis, que é uma deusa da caça, que isso depois foi incorporado para o mundo masculino. sim, sim, são os homens que casam. É, depois a gente vai ter a Deméter, que é a deusa da terra, que na verdade ela é a deusa da agricultura, ela é dona do trigo, ela que ensinou os homens a fazer pão e a fazer cerveja, né? Enfim, e foi ensinando os homens a lidar com o sistema sedentário de plantio e colheita. Sim, Então, sim, ela é cultuada tanto no plantio, como na colheita, como na preservação do grão, porque ela é dona das estações. Quem tem a Deméter muito forte na vida, a mulher que tem esse princípio muito, ela vai ver que a vida dela é cíclica, no sentido assim, tem fases do ano ou estações do ano que ela é produtiva e outros não. Por exemplo, a gente vê uma Deméter quando ela ganha dinheiro na Páscoa e no Natal, porque são épocas sazonais, porque Deméter determina isso. Agora, quando a gente pensa em Ártemis, hoje em dia a mulher tem muito pouco dela dentro, porque, por quê? porque isso foi aos poucos voltado de novo para os homens.
Agora, o motivo dela ser, vamos dizer assim, uma deusa de caça, na verdade, eu acho que ela queria ensinar uma outra coisa, a habilidade de O quê? observar para conquistar. Ah, Eu acho que, assim, né, todos os meus anos estudando e pensando e elaborando, no fundo, eu acho que ela tem essa habilidade de pensar, repensar, observar e ensinar o, o que quer atingir. É um, é muito interessante, porque para quem não tem foco, é interessante se espelhar em Artemis. exatamente, exatamente. Que não tem, porque o símbolo dela é o arco e flecha. Sim, uma direção. E tanto é que, assim, tem uma coisa muito interessante. Porque existiam três deusas da lua, existem três deusas da lua, que no caso é Ártemis, é Selene e tem Hécate, que Hécate durante muito Uhum. tempo foi uma deusa lunar, depois ela passou a ser uma deusa de encruzilhadas. E essas três deusas, Zeus não metia muito a mão, não. Ele, tipo assim, meio que abaixava a cabeça e ficava bonzinho, principalmente com Hécate. Por quê? Por Porque quê? ele acredita. Olha como que são, como que é interessante, né? Ele, no papel de senhor da justiça, tem que entender que a encruzilhada existe e que faz parte de nós a opção de escolha. E Hecate ensina as É, isso é escolhas. verdade. Ela mostra, olha, E às vezes más escolhas ou escolhas impensadas nos fazem tremendamente mal. e tanto é que as oferendas de Hecate nunca foram, vamos dizer, alvo de atenção de Júpiter, né? Inclusive, Júpiter tem alguns poetas que falam que Júpiter costumava se aconselhar com Hécate, porque Hécate Interessante. mostra os lados de cada os lados de cada opção. É ela que e fala, bem, se você for por aqui, vai acontecer isso. Se for por aqui, isso. Se for por aqui, isso. Que não tem nada a ver com as Então, loiras, que são destino. sim, agora você falou uma coisa, o destino são as moiras. Agora, você falou uma coisa muito interessante sobre a Hecate. Mas por que é tão pouco falada e pouco lembrada? Porque a Selene ainda você lembra, tal, da Lua, tudo isso. Por que que a Hecate, ela ficou tão, vamos dizer, relegada? A gente quase não lê nada sobre ela. Mal comparando, hoje, fazendo um sincretismo, ela ficou associada à pombagira, ao Exu feminino, por causa da Sim, encruzilhada. Porque sempre entrou, sempre dentro da história da humanidade, sempre. Toda encruzilhada, ou seja, todo momento em que eu tenho que tomar uma decisão, é um momento de negritude da alma. É o que eles chamam. você faz um mergulho na sua alma para poder tomar uma direção. E isso tem que ser feito no escuro, na noite, né? Só que dentro Aham, do panteão se faziam oferendas, principalmente quando você tinha que tomar uma decisão em relação à parte comercial, né? Que tipo de comércio eu faço? Era para a Hecate que você fazia, que eles faziam oferendas para que ela pudesse aconselhar. E essas e, aconselhamentos eram intuições, ou, enfim, alguma percepção. Mas eu acho que essas deusas, essas oferendas eram feitas de dia ou de noite? de noite, todas de noite, Ah, todas de noite, então os panteões praticamente se cruzam na história, se né? cruzam, O panteão africano e o grego. se cruzam, até porque eu entendo que essa questão da encruzilhada aparece em muitas mitologias. Inclusive, se a gente dá uma rebuscada lá atrás, até na Mesopotâmia já tinha isso, né? Essa deusa Sim. que ela é escura, que ela é impenetrável, que ela é, entre aspas, diabólica, porque ela dá risada da tua dor, porque na verdade é uma dor existencial, que é você mesmo que tem
que fazer opção. E então, eu acredito que essas deusas lunares, Ártemis, Selene, a Hécate, essas deusas, elas têm o poder de fazer com que a gente entre na noite escura da alma para realmente saber o que a gente quer. Porque chega um momento que você não sabe o que você quer. Você fica realmente numa encruzilhada. Exatamente. É a encruzilhada que é a dona Hecate, né? E que no panteão africano seria o Exu feminino. Eu andei lendo sobre Exu alguns meses aí, eu ainda não achei nenhuma figura dentro do panteão firme, né? Iorubá, não estou falando dentro da Uhum. Umbanda, mas dentro do Candomblé eu ainda não achei, não sei, precisaria conversar com algum pai de santo, não achei um Exu feminino. Mas pelo chifre que ela tinha, a Hecate, ela está associada com essa. Ela ficou, entre aspas, associada com a coisa demoníaca, e que daí algumas religiões que vieram depois, como isso faz parte de uma coisa de rituais profanos, né? Eles tiraram, Sim, né? Porque claro, até que tem não combina muito ir para a igreja de algumas noite. deusas, algumas entidades eles tiraram, É, ou então deram uma característica demoníaca a ela. exato, mas a Hecate não tem nada de demoníaco. Ela pode até rir das nossas indecisões e das nossas dores, mas o riso dela é uma coisa, vamos dizer assim, não é diabólico, não. Eu acho que ela faz a gente acordar para as coisas bobas que a gente está sofrendo, né? E é verdade, muitas vezes você sofre por bobeira. Sim, algumas vezes Depois sim. você para pensar, você fala, isso não valia a pena, isso não era para mim. É, né? Então, essas deusas lunares, eu acho que elas nos ensinam, voltando aqui para Artemis, eu acho que é a observar antes de capturar. É manter o foco. Talvez, mas assim, eu acredito que às vezes a gente coloca o foco numa coisa que também não anda. E É Artemis verdade. em si, assim, às vezes eu conheci várias pessoas, não, vou por aqui, por aqui, por aqui, porque eu sinto que é por aqui, mas a pessoa não para para observar o que está à volta. E Artemis ensina a gente a observar o que está à volta, mesmo no escuro. É bem interessante isso, porque ela caça à noite, né? Ela caça à Ela noite. caça à noite. Ela caça à noite. E ela tem, olha que interessante, ela tem como ícone, né? Ela tem como animal de poder o próprio servo, ou seja, o que ela caça é o animal de poder dela. Sim, ela anda montada nele. Anda montada nele. Exatamente, com seu arco e flecha, né? Bem, e daí, assim, vamos falar um pouco de Deméter. Eu acho que Deméter, ela, ela vem ensinar as mulheres a entender se realmente o destino delas ou a força delas está conectada com as estações ou com fases, com períodos. Porque às vezes a gente insiste que as coisas têm que frutificar o ano inteiro, e às vezes seria interessante a gente entender que não, são fases, são momentos. Que não que necessariamente a gente tem que desistir, mas talvez pensar em alternativas. Então, agora você falou uma coisa muito interessante. A Deméter, ela cuida das estações, primavera, verão, outono e inverno. Porque Ela quando. cuida da alimentação, da agricultura. Uhum. Ela está ligada ao tempo. A Deméter, ela também não pode nos ensinar que nós devemos aprender que existe ciclo na nossa vida, começo, meio e fim, que quando uma Exatamente. coisa acaba, acaba. Exatamente. Inclusive, e importantíssimo,
entender que a filha dela foi sequestrada. Por isso que existe o inverno, já vou te explicar. E quando ela foi Aham. sequestrada por Hades, que é o deus dos infernos, ela ficou rodando a terra inteira procurando a filha. E ninguém queria contar, porque todo mundo tinha medo de Hades, porque quem vai lá para o mundo dos mortos não Sim, volta, né? E sim. até que ela chegou e falou: bem, vocês não vão fazer nada, então eu vou secar a terra. E E secou. secou, e secou. E veio frio, um frio impiedoso, que matou os animais, que matou, deixou a terra estéril, enfim, foi todo um. Até que conseguiram, só para dar uma encurtada na história, até que conseguiram realmente fazer uma negociação que a Perséfone ficaria lá nos Ínfernos só no inverno e que depois ela retornaria para ficar com a mãe nessas outras 3 estações, que é outono, primavera e verão. Mas no inverno é Uhum. o tempo que Perséfone está lá embaixo com Hades. E que a mãe chora de novo a ausência da filha. Uma mãe Deméter é interessante porque a agricultura também acabou sendo uma coisa masculina, né? Enfim, Sim, acabou virou. ficando na mão do homem, mas inicialmente era feminina. Mas eu acredito assim que a Deméter, a mulher Deméter, é aquela mulher que, quando os filhos vão tomar o rumo o rumo pessoal, são aquelas mulheres que sofrem muito, né? O filho casou, a É, filha casou, olha, sim. vou te contar, é um sofrimento. E são mulheres que tendem a sofrer mais com a menopausa do que outras. Por exemplo, uma mulher Afrodite não vai sofrer muito com a menopausa, mas uma mulher Deméter não. Por quê? Por que Por que a Afrodite? mulher Deméter? Hã? Por que a Deméter sofre? Porque a menopausa para ela não é um período fértil, é um momento de perda. É um momento que ela deixou de ser fértil. Sim. E a Afrodite vai achar, oba, legal, agora que eu posso fazer o que eu quero, legal, bacana, sem engravidar, né? E ser feliz. Então, assim, a mulher Deméter, ela vai sofrer muito na menopausa e vai sofrer muito quando os filhos saem de casa, né? Uhum. Porque vai remeter a esse modelo, esse padrão que eu estava comentando anteriormente. A mitologia é um parâmetro que ele tem raízes e tem ramagens. E conforme a gente vai vivendo as experiências, a gente vai assimilando essas emoções, essas percepções, mas basicamente isso. Agora, vamos falar de Atena, né? Que é a patrona das pessoas que lidam com as leis, né? Aham. Talvez algumas advogadas tenham ou as mulheres que estão relacionadas com o mundo da lei estejam relacionadas com Atena. Pode ser, é uma possibilidade. Eu não gosto muito de ter um posicionamento generalista, eu não gosto muito de generalizar as coisas. Mas a mulher Atena, ela vai ter um padrão de independência. E ela vai sempre passar uma impressão de que ela nunca teve infância. Ela não sabe brincar. Por quê? Porque Ela já nasceu adulta. exatamente, né? Quando ela nasceu da cabeça de Zeus, ela já nasceu adulta. Então ela não, Sim. ela E desconhece a mãe, então ela não tem princípio materno. Não dá para pedir para uma mulher Atena seja uma grande mãe. Ela vai preferir sair e cuidar da vida dela e deixar pessoas cuidando dos filhos para seguir em frente. Isso tudo eu estou falando também dentro de um contexto que a gente tem que fazer um parênteses por causa da pandemia, né? sim. Que eu acho que as coisas modificaram muito. Apesar que na pandemia, segundo os estudos, quem sofreu barbaridade foram as mulheres, né? Uma perda de emprego de Agora, a 35%, né? É um percentual muito alto. Depois da bem alto. pandemia, eles começaram a dar mais valor para os homens do que para as mulheres.
Então, Não muda muito, né? A história não muda muito, mesmo antes e durante e pós-pandemia, as mulheres ainda continuam relegadas a segundo plano. sim, entre dar emprego para um homem e dar oportunidade para um homem, eles dão para o homem do que para a mulher. Sim, E, e a gente vê até no próprio Olimpo mesmo, que são 7 homens e 5 mulheres, sim, né? Ou seja, uma coisa que já está muito arraigada no inconsciente humano, que o homem ele vai ter mais braços para poder abraçar as coisas do sim. que as mulheres. As mulheres. Eles sempre alegam que a maternidade é um problema, né, para as mulheres. Uhum. É isso que as empresas alegam. Uma mulher que tem a característica da Atena, as grandes executivas, elas têm essa característica. As grandes líderes. As grandes líderes, sim. Porque a gente não pode esquecer que a Atena é guerreira. E ao contrário do que muita Sim, gente pensa, que muita gente pensa, né? Existe um rótulo. Ah, Ares é o sanguinário e Atena é aquela que faz a guerra em inteligência. Mentira. Ela imagina! é sangrenta, né? Ela é muito sangrenta. Inclusive, Mas, uma coisa que era atribuída só a Marte, ela também, ela é muito gritona, né? Ela grita, ela berra e ela assusta o oponente também com a fúria dela, com a raiva dela, né? mas a Atena, o que o pessoal esquece que ela é estratégica. É, Ela é diferente do Ares. o Ares, não, sim, mas o arquétipo que eu comentei com você, que assim, na maioria dos lugares, todo mundo fala, não, a Atena é estratégica, ela pensa, ela faz uma guerra bem elaborada, ela usa inteligência. Não, ela também Uhum. bate o pau e mata e sangra e faz, e, né? Inclusive, ela recebeu muitas reprimendas de Zeus por ter essa natureza. Zeus tinha uns filhos bem complicados, né? É, Vários ali. É, o que aconteceu foi o seguinte: Zeus, ele teve um relacionamento com uma deusa chamada Metis, que era a deusa da justiça. Ela não tinha atributo de guerra, né? Metis era a justiça em si, Uhum. né? Era uma deusa fecundadora, mas ela era a justiça em si. E o que aconteceu? Ele teve um relacionamento com ela e o oráculo disse que o filho dessa relação ia ser mais forte do que ele e ia destroná-lo. O que ele fez, né? Ele seguiu os passos lá do Urano, né? Do Urano, não, do Saturno. Se Ele for tanto engoliu a Saturno, mulher. foi lá e fez igual. Foi lá e engoliu a mulher, né? E acabou que a mulher estava grávida e ele não sabia, até que um dia ele foi lá para Hefestos e falou: Eu tô com uma dor de cabeça horrível, né? E Hefestos foi lá e abriu a cabeça dele e nasceu Palas Athena. Então, ela é um arquétipo que ela não conhece, como eu estava falando, ela não conhece muito essa coisa de meiguice. Tanto é que afetivamente não são mulheres assim que, ai, meu docinho, meu bombom, meu amorzinho, minha bala de coco. Não, não, não são assim, nem tem muito espírito. Não espere isso. Não espero, Não espere isso. né? Elas são mais diretas. Na verdade, o que a gente precisa ver é que também a Atena ela tem sede de poder. O que algumas mulheres empreendedoras têm hoje, elas têm anseio de dinheiro e poder, coisa que não estava muito vinculada, porque a Atena não estava muito preocupada com dinheiro. Ela estava preocupada com glória, com renome, com dignidade. Eu entrei na guerra, eu tenho que vencer. Ela Sim, não estava com o preocupada com poder. a recompensa. Então, eu acredito que, como o mundo evoluiu, e as coisas também evoluíram muito,
os mitos eles devem ser reatualizados e agregar outras mulheres que foram importantes, que às vezes são mulheres de heróis, são mulheres que estão aí orbitando na volta do Olimpo, e que as pessoas acabam não dando muita importância. Por exemplo, existe uma linha que acredita que Psique ela foi trocada por Dionísio. Ou seja, Dionísio estava lá no Olimpo, e em algum momento ela saiu Uhum. de lá e deu lugar à Psique. Tem uma corrente que acredita nisso. E que eu penso que tem muito sentido. Que eu acredito que a partir do momento que nós, como seres humanos, começamos a elaborar essas coligações e essas interconexões, faz sentido a psique estar lá no Olimpo. Até porque a gente Com aciona certeza. a psique na altura, a gente não aciona aqui no mundo físico. A Deméter, Não. ela é bem física, né? Ela é uma, é uma mulher produtiva, que ela quer fazer as coisas, quer vender, quer trocar, quer arrumar lugar para as pessoas venderem, enfim, ela tem essa coisa mais física. Agora, a psique não, a psique é uma coisa sutil. Então, Sim. e é E feminino, se você estiver mal com a psique, você está mal com o resto, inclusive com a parte material. inclusive com a parte material, né? E a psique vem ensinar a nós, mulheres, como que nós lidamos com a dor da perda e a dor afetiva, né? E principalmente daquilo que nós queremos. Bem, e daí, assim, eu penso que a gente tem várias mulheres aí que a gente poderia até continuar falando sobre elas, mas a princípio são esses arquétipos que eu entendo que naquela época eram importantes. Agora, E a Afrodite? Como é que você coloca a Afrodite nessa situação? Porque ela é o amor, tanto físico quanto ela representa também o amor espiritual ou só o amor físico? não, ela é, a gente não pode esquecer nunca que a Afrodite, ela não tem nenhuma relação com amor. Ela tem uma conexão com a união. Ela quer ela quer a junção, tanto é que ela é a deusa da sensualidade, da sexualidade. Ela quer esse encontro, ela quer a junção. Eu posso dizer que o amor que a gente conhece, sob o ponto de vista assim de companheirismo, de entender o outro, que o outro pisou na bola, a gente continua, tem mais a ver com Era. Porque, inclusive, chega uma hora que o relacionamento vira coisa de amigo mesmo, né? Daí é bem típico de Era mesmo, Vira, né? E fica os dois lá vira, vira. resmungando. A Afrodite deixa de existir no casamento, né? É, assim, é bem Sim, raro as pessoas, depois de 7, 10 anos de casado, tá com o mesmo furor, daquele furor de Afrodite. A Afrodite fez a união, sim. fez a junção. Tanto Afrodite como Eros, a função deles é separar o que está unido e unir o que está separado. Então, assim, a amante, Então, agora, ela tá com a amante, ela tem o padrão Afrodite nela. sim. Agora, como é que uma mulher detecta qual que é o arquétipo da deusa dela? Tem um estudo para isso, Tem o estudo, Kleber? tem estudo, tem estudo. Depois de. Primeiro, assim, ela precisa fazer uma recapitulação das experiências dela, né? E sentar com alguém e conversar. Enfim, vamos conversar, vamos elaborar. Existe técnicas que a gente acaba descobrindo, né? Qual que é o padrão das pessoas, das mulheres, enfim. E sem esquecer que também um,
um travesti, que ele queira, que ele está aí absorvido no papel do feminino, que ele entendeu que o corpo dele é feminino, enfim, seja lá o que for, ele também vai estar suscetível sim, a isso. Mas ele vai estar muito mais também, suscetível a Dionísio, né? O arquétipo que vai responder primeiramente para ele vai ser o Dionísio. Que, aliás, sim, nós estamos na festa romana de Dionísio, né? Ela termina agora dia 19, dia 20, né? No Panteão. Não sei se você sabe, mas faziam celebrações das bacantes, de Dionísio, enfim. sim, sim, sim. Agora, justamente, é uma época dele. Mas por quê? Porque o Dionísio ele foi vestido de mulheres muitas vezes para ser salvo. Aliás, Dionísio era fogo, né? Ele era chegado numa boa festa, porque ele era Não, deusinho não, das festas. não. Eu acho que ninguém é assim. Eu acho que a pessoa se torna também, né? Porque ele tem uma história de muita dor. Ele foi morto 3 vezes, ele foi assassinado 3 vezes. Inclusive, ele foi cozido, ele foi despedaçado, ele foi picado, né? Sim, Ele tem uma história sim, muito doída, né? A mãe dele, que era a Selene, né? Que é a deusa da lua, teve vários pitis com ele, enfim. E ele, para ser salvo de várias ocasiões, ele teve que ser vestido de mulher, até para não ser morto, mas que acabou sendo morto de alguma forma, né? Então, ele é três sim. vezes nascido. Então, e existe a mulher Dionísio, que ela vai responder pelas Existe a bacantes, mulher Dionísio? que ela vai responder pelas bacantes, né? Agora, nós temos umas mocinhas muito interessantes, as ninfas, que pouco se fala delas, né? Uhum. Quem, afinal de contas, são as Quem ninfas? são O as que que elas ninfas? representam? É o contato da pureza com a natureza, né? As ninfas normalmente são aquelas meninas entre 9, 12, 13 anos que, que ainda estão num estado de acreditar no mundo mágico. E de, Sim, por exemplo, eu posso te dar um exemplo de ninfa com Atena, essa mocinha chamada Greta, que ela defende o planeta. sim. Ela é uma Ela é bem desse tipo. Ela é uma ninfa que está aí com três deusas, né? Ela está com Ártemis, ela está com Atena e ela está com as ninfas, né? Ela é claramente esses três arquétipos. A mulher, ela pode carregar até 5 arquétipos, mas normalmente que são fortes são 3. Né? Mais do que 5, daí a pessoa começa a ficar muito desgastada energeticamente. Sim. Agora, e esse arquétipo ele pode ser feito. Isso, a mulher pode descobrir qual o arquétipo dela pela história de vida ou pelo mapa astrológico. Existe alguma relação com isso, o Existe, Clené? existe, existe. Tem como ver pelo mapa astral, o mapa astrológico tem como ver, sim, que na verdade são os asteroides, né? Mas existem outras configurações também. Às vezes, por exemplo, uma outra coisa que também a gente precisa pensar de Atena. Atena é a deusa das habilidades. Sim, Então, quando você está precisando de habilidades, é para Atena que você precisa fazer suas oferendas e as suas referências, Francisco. e suas orações. Bem, tem um aspecto de Atena que está relacionado, por exemplo, com Virgo, né? Que é essa coisa do detalhe. Mas também não é sempre. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de analisar essas coisas. Mas a Atena, por exemplo, é uma das coisas que é interessante, ela sabia tecer muito bem. Sim, tanto que a Ariadne, ela fez uma desfeita dizendo que tecia melhor que a Atena e a Atena a transformou numa aranha. Exato, mas você sabe o que foi que a Atena, que a Ariadne teceu? Ela teceu as orgias que aconteciam no Olimpo.
Ai, Então, e daí a castigo, Tainá né? ficou toda assim, né? Porque ela é filha do papai, né? Era, é Sim, aquela coisa assim, é filhinho da, ou filhinha da mamãe. E a sim, Tainá é filhinha do papai, né? Ou seja, não fale mal do meu pai ou não fale mal da minha mãe, né? A mãe era ou a sim. mãe é a Tainá. Então, não fale mal do meu pai, porque eu vou, né? Porque foi Te caçar. e ela, bem, e foi a partir daí que, inclusive, Dionísio conheceu a Ariadne, né? Que depois ele se casou com ela, porque ela conseguiu Uhum. lá desenroscar o labirinto. Então, eu acredito que conhecer os mitos e saber quais são os mitos que a gente tem a afinidade ajuda a gente a não se culpar tanto, entender algumas coisas e ajuda a se situar, porque muitas vezes, volto a falar, a gente tem que levar em consideração uma pandemia, várias coisas, mas muitas vezes as pessoas perdem muito tempo na vida tentando mostrar uma coisa que elas não são, e isso vai delapidando a vida, e vai delapidando a carga energética, vai delapidando a, os instrumentos de vida da pessoa. Se ela assume, por exemplo, que às vezes, eu tive a experiência de uma Ah, pessoa que se tratou comigo, que quando ela assumiu que ela era artesã, incrivelmente a vida dela ficou melhor. Você vai falar assim, mas é como que uma verdade, pessoa vai viver de artesanato no Brasil, né? Ela, inclusive, conseguiu comprar casa, pra você ter uma tá ideia, vendo? né? Ela teve a sorte de comprar O estrangeiros e tudo. problema hoje que eu vejo com as redes sociais, que graças a Deus é que nos uniu e uniu todas as pessoas, aumentou a. Eu falo que as lives salvaram a minha saúde emocional E e psíquica, mental né? E durante a live. mental, claro, claro. Foi muito boa. Né? Conheci pessoas interessantíssimas, levei conhecimento para várias pessoas. E o que eu vejo assim, as pessoas têm ainda o hábito de se comparar com o outro. E esse arquétipo combina comigo e não é. Por mais que você se esforce. Por mais, e algumas vezes a pessoa ela vai funcionar melhor com aquilo que ela tem dentro dela, porque é a linguagem que ela sabe. Sim, Às vezes a gente quer é a forçar uma linguagem dele. linguagem diferente, é, é, você acaba tendo ganhos que geram perdas, né? Ganhos muito momentâneos que logo em seguida gera perda. Eu sei que a gente está vivendo um momento único na nossa vida, né? Uma pandemia junto com uma guerra, inclusive, mas Nossa, eu acredito que quanto mais distante a gente estiver da gente mesmo, mais complicado tocar a vida, né? sim, fica bem mais Fica difícil. mais difícil, porque nós nos alimentamos daquilo que nos faz bem, né? É isso que, na verdade, nos nutre. Clene, você está dando alguma oficina, algum workshop? Você está com algum atendimento especial? Bem, eu, é, eu sou, vamos dizer assim, eu tenho duas atividades, né? Eu sou tradutora, sou ghostwriter, sou copydesk, que é essa minha parte literária e tal, e eu dou apoio nas terapias complementares, ou seja, eu prescrevo floral, faço barras de acesso, dou aulas de mitologia, né? Dou grupos de mitologia para o autoconhecimento mesmo, né? Só que com a hora da Uhum, pandemia eu me retraí, né? Porque claro. eu, eu não quero expor ninguém ao vírus e não quero, enfim, né? Então, eu estou torcendo aí para no segundo semestre as coisas vão normalizarem um pouco, apesar que os médicos já disseram que é endêmico, né? Que a gente vai ter que viver isso pro resto da vida. Sim, não tem que ver com isso. Mas tentar
fazer oficinas realmente de mitologia. E tem duas oficinas que eu gosto muito, que é de Vertumo e Pomono, né? E Pomona, e Diários de Psique, que eu acho que são coisas assim muito interessantes. E gosto bastante de falar dessas 5 deusas primordiais, né? E, enfim, são coisas que eu gosto bastante. Então, eu tenho esses dois lados, né? De cuidar das pessoas, né? De cuidar da alma das pessoas, eu realmente faço o exercício da escuta ativa. A escuta ativa e a comunicação não violenta, elas fazem parte, inclusive, do meu trabalho de ghostwriter, que para ser ghostwriter, ou seja, você escrever um livro para alguém, você tem que ter essa escuta ativa e essa comunicação não violenta, que é o que eu procuro, vamos dizer, embalar as pessoas, cuidar das pessoas, para que elas tenham consciência de como que a comunicação é importante para a gente se manter saudável, né? E, incrivelmente, como a gente amadurece quando a gente começa a prestar atenção no que fala. Ou se você prestar mesmo atenção, você muda muito. Clene, eu quero te agradecer Eu que imensamente por agradeço. você participar. Fica o convite para uma próxima live. Nós vamos pensar num outro tema Vamos conversar. que é muito interessante. E a gente já vai pensando, porque o mês que vem é mês de aniversário dos 2 anos das lives. Então, eu queria que você participasse, fica o convite. E, Clene, eu quero que você deixe o seu endereço nas redes sociais, querida. Bem, é fácil me encontrar, porque é @CleniSales, né, com 2 L's. E eu abri uma outra página do editorial Clene Salles, que são as coisas que eu já fiz no mundo editorial, que eu já fiz bastante, e quero voltar para ele, porque eu gosto muito de levar conhecimento e através desse outro caminho, né? Eu gosto muito mesmo, eu gosto muito de traduzir, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito, né, de saber que eu sou autora de uma coleção chamada 52 Maneiras. A alegria que me dá toda vez que eu vejo que alguém num blog fala: olha, eu li o livrinho, puxa, foi muito bom, me ajudou muito. Então, isso é uma coisa assim, você fala: ah, meu Deus, cumpri a missão, né? E também gosto muito dessa coisa de dar esses workshops, esses encontros, né? Para falar sobre mitologia, gosto de prescrever floral para as pessoas melhorarem. Enfim, gosto de fazer isso. Então, assim, graças a Deus, eu tenho o Clene Salles, que é o pessoal, e o editorial Clene Salles, que lá se encontra todas as coisas que eu fiz sobre tradução, sobre projeto especial, os trabalhos que eu fiz no Peru, porque como, não sei se você sabe, acho que eu comentei, né? Eu morei 10 anos no Peru e faz pouco tempo que eu estou de volta. Então, Puxa, que legal. eu dei aula de patrimônio. Pois nós vamos falar sobre a experiência de morar num lugar tão místico. Vamos. Vamos falar sobre isso. Até na questão do feminino mesmo. Porque lá foi um Vamos, grande desafio para mim, como mulher. Eu imagino. Não, foi não. Bom, eu quero agradecer imensamente, Clene, por mais uma vez você estar conosco, uma gratidão mesmo. Eu agradeço muito. Você é uma pessoa muito especial. Agradeço a todos que estão aqui. Gente, lembrando, essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia ST. Se você perdeu, se você quiser rever, se você quiser compartilhar, fiquem à vontade. Obrigada, Clene. Beijo. Um forte abraço. Beijo. Tchau, tchau.